Saudações filosóficas, professor Kraus aqui na área para mandar aquela ideia esperta para você, carregada com boas e pertinentes e profundas reflexões. Aquele poder do senso crítico, do questionamento. Afinal de contas, as perguntas movem o mundo e a gente tem que continuar questionando. O interessante é que quando a gente começa a estudar a história da filosofia, muitas pessoas elas têm uma determinada preferência por um determinado pensador ou até mesmo por uma determinada temporada. E uma coisa que eu falo para os meus alunos, e aí eu gentilmente considero você também um aluno aqui do professor Kraus, por mais que a gente tenha uma determinada preferência por uma temporada, a gente não pode deixar de lado um determinado personagem clássico, um período ali que dominou, né, uma parte significativa dessa história, porque a história da filosofia, mano, ela tem aí uma sequência, um enredo, uma trama, e todos são muito importantes. E o que eu percebo muitas vezes é que a filosofia medieval, ela é um pouco negligenciada, e esse vídeo é justamente para ir na contramão dessa parada, porque a filosofia medieval, ela é de suma importância. É uma peça aí nessa montagem do quebra-cabeça do pensamento ocidental que não pode faltar de jeito nenhum. E aí, para você que de repente tem uma preocupação com o Exame Nacional do Ensino Médio, mano, já tivemos aí a edição onde caíram aí os dois grandes pensadores desse período e que justamente vão ser os grandes protagonistas desse nosso papo. Esse nosso papo é intitulado Tudo sobre Filosofia Medieval. E antes de soltar a vinheta, eu já quero antecipar algumas peças importantes que você que é mais meticuloso, mais detalhista e que acompanha um papo como esse com um bloco de notas, com um caderno, você precisa anotar aí uma coisa que é importante. Nós temos aí um período que é gigante da história, onde a gente vê a filosofia medieval aparecendo, que obviamente se chama Idade Média. Então você precisa entender que esse recorte vai de 476 até 1453. Olha só o tamanho dessa história, irmão. Chamada Idade Média, com o protagonismo desse pensamento filosófico, com cara de Idade Média, com um ingrediente fundamental, que é outro ponto que você precisa anotar, é a palavra teocentrismo. Isso porque a mentalidade medieval, ela tem essa cara. E o que é que significa esse teocentrismo então, professor? Deus no centro. Tá, isso é muito superficial. O teocentrismo significa que Deus, ele é a peça-chave, ele é a resposta-chave para todas as principais questões que assolavam a humanidade. A própria tentativa de compreender a presença do ser humano no mundo tinha Deus como a grande resposta. A minha relação com o outro, a ideia das autoridades, por que aquela pessoa é uma autoridade? Existia ali a ideia de uma soberania divina, que de certa forma legitimava e respaldava o poder daquelas determinadas autoridades, fossem elas religiosas e até políticas. E também a relação do ser humano com a natureza. Imagina o que era para as pessoas na Idade Média tentar entender o que é que estava acontecendo com a natureza. E aí eu não estou falando só da fertilidade da terra, ou de um período de seca, ou uma peste. Eu estou falando de todas as intempéries da natureza. Uma chuva mais, agressiva, raios e trovões. Como é que se explicava isso? E aí Deus era a resposta. Parece uma coisa muito limitada, mas, mano, fazia todo sentido para aquela galera e para aquela cultura. Até porque a igreja, o cristianismo que tinha sido muito combatido num determinado período do Império Romano, a gente viu que se não pode ir com ele, junte-se a eles. O cristianismo foi tão perseguido que depois foi virando uma coisa muito poderosa e o Império acabou cedendo. E mesmo com a queda do Império, a igreja continuou sólida como protagonista, como líder, como uma instituição que está na vanguarda, inclusive do conhecimento. E aí outra coisa que você não pode deixar de anotar é o seguinte: os caras não vão abandonar a filosofia ocidental. As autoridades da igreja, elas não vão mandar deletar a filosofia ocidental. Eles consideram aquilo um determinado conhecimento laico, mas aí eles colocam acima de tudo que a verdadeira filosofia é o cristianismo. Isso aí não pode faltar também na sua anotação. E as próprias autoridades da igreja, as mais intelectuais, vão pegar ali brechas e lacunas
lacunas deixadas pela filosofia laica e ali vão colocar complementos importantes utilizando, na maioria das vezes, a palavra de Deus, ou o que nós chamamos hoje de teologia. Então, a gente vai fazer aí um passeio pela história da filosofia, observando o que é que foi mais importante na primeira metade e na segunda metade desse recorte histórico que, como nós já vimos, é gigantesco. Agora sim, solta a vinheta. Uma coisa que é fundamental para a gente entender a primeira metade da Idade Média, que muitos historiadores chamam de Alta Idade Média, né, que vai do seu começo até o auge, o apogeu, nesse período nós temos aí, dentro da Europa, uma referência muito forte ao platonismo ou neoplatonismo. Como assim? Não era todo mundo que era intelectualizado, fato, mas essas pessoas tinham muito protagonismo frente à sociedade. E essas pessoas, elas estavam curtindo muito o pensamento de Platão. Então lembre desse detalhe. Outro detalhe importante é que, se você parar para perceber, existem muitos pontos de compatibilidade entre o pensamento platônico e o próprio cristianismo. Esse lance de um mundo ideal, que é um mundo eterno, perfeito, esse mundo aqui que é efêmero, que são apenas cópias, a ideia de que nós temos esse corpo, mas esse corpo também vai passar assim como tudo aqui, mas a alma é eterna, a noção platônica de que as paixões, elas atrapalham o nosso entendimento, enfim, tem muita coisa aí que dá para linkar. E a igreja estava atenta a isso. Tanto que nós temos um pensador que nem viveu a Idade Média propriamente dita, mas ele está vivo até hoje, tanto dentro da igreja, vivo, né, a sua ideia, a sua influência, sua referência, porque a Igreja Católica, se tem uma coisa dentre tantas que ela sabe fazer muito bem, é construir essas histórias, essas narrativas, para que exemplos, ícones, referenciais possam ser utilizados para a perpetuação da cristandade. E aí tem um cara que é Santo Agostinho. Não dá para falar de filosofia medieval sem citar Santo Agostinho. Embora ele tenha morrido, como eu já falei, né? Ele viveu ali entre 354 a 430. Então ele não viveu, mas o seu pensamento ficou. Ele era um cara que era um intelectual privilegiadíssimo. Ele estudou tudo que se tinha na filosofia ocidental, principalmente, ali à disposição, e ele tinha uma certa predileção por Platão. E aí você pode perceber que Santo Agostinho, ele cristianiza boa parte das ideias de Platão para poder propagar o evangelho. A igreja estava preocupada, sim, em construir ali soldados da fé, digamos assim, os apologetas, os evangelistas. Até hoje a Igreja Católica investe muito, né, na formação dos seus sacerdotes, intelectualmente e, evidentemente, espiritualmente, mas intelectualmente, mano, sempre teve essa preocupação de dar uma base filosófica e dar uma base, uma instrução profunda na palavra de Deus. Então Agostinho, ele acabou se transformando no símbolo dessa filosofia cristã, considerada nesse período a filosofia verdadeira. E aí a gente tem alguns tópicos que costumam aparecer aí nas discussões acadêmicas, nos exames vestibulares e no próprio Exame Nacional de Ensino Médio. Uma coisa que você precisa ter em mente é o tópico intitulado A Origem do Mal. De acordo com Agostinho, Deus, e aí usando evidentemente uma base bíblica fundamental, Deus é o supremo bem. E quando Deus criou todas as coisas e criou o ser humano, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então não poderia um Deus que é o supremo bem criar um ser humano mau. Então, o ser humano é, em essência, bom. E isso também tem a ver com Platão. Platão, ele diz que todas as almas são boas. Então, como é que em Platão o ser humano pratica o mal? Porque, embora a nossa essência seja boa, é importante que a gente use a razão para agir da forma correta, com ética, com virtude. Mas nem sempre a gente age guiado por isso. A gente age guiado pelos sentimentos ou por um apelo puramente material, pela cobiça, ganância. E aí a gente vê as coisas acontecendo. E outra coisa é que, sem usar a razão, a gente não consegue enxergar qual é o nosso propósito no mundo, segundo Platão. Isso também está relacionado à origem de toda a injustiça. Então, o que é que Santo Agostinho vai dizer? Nós somos, em essência, bons. E Deus nos deu de presente, porque Deus tem uma característica ali, né? Ele manifesta uma coisa chamada graça. E a graça divina é um benefício que a gente não merece. A gente não fez nada por onde para merecer isso. É fruto do amor incondicional de Deus pela humanidade. Então, uma das coisas que Deus nos dá, além do dom da vida, é o dom da fé. Mas como todo presente, né? Porque dom significa presente, você pode usar o não. Se você usa a fé, você vive em obediência
e você se aproxima de Deus. E se aproximar de Deus é estar próximo do bem. Mas se você não usa fé, você se afasta de Deus. Você está em desobediência, longe do bem, próximo do mal. Então, o que Agostinho quer esclarecer é que o mal não é uma entidade. Muito embora algumas pessoas associem ao diabo. Mas, se você olhar, né, teologicamente, biblicamente, o que nós entendemos como diabo é um anjo. Só que ele cometeu um pecado, digamos assim, que é desobedecer a Deus, porque ele queria ser maior do que Deus. Isso é o que diz a Bíblia. Então, o que é que acontece? Não existe uma entidade que seja o mal. Deus não criou o mal, muito embora na época existisse esse debate até dentro da igreja. Não se trata de uma estratégia dele. O mal não é um elemento que constitui a realidade. Na verdade, aquele raciocínio bem simplista de que o mal é a ausência do bem ou a ausência de Deus, ele está alinhado com aquilo que Agostinho nos diz. Outro tópico de interesse é o tópico salvação. A salvação, segundo Agostinho, objetivamente vem por meio da fé. E isso não é uma coisa que é um mérito nosso, até porque, como eu já falei, é um presente que Deus nos dá. Então, parte de Deus. O mérito, a glória, é tudo dele. Nós precisamos, carecemos do amor, do perdão e da reconciliação. E outro ponto que é muito, mas muito importante é a chamada teoria da iluminação divina. Isso tem a ver com um tópico chamado epistemologia, que aparece muito em filosofia. Epistemologia, do grego episteme, que significa conhecimento. Então, segundo Agostinho, nós somos dotados de um intelecto, nós temos racionalidade, só que assim como Platão, que colocava a razão acima dos sentidos, Agostinho vai dizer que a fé está acima da razão. O que significa que a razão sozinha, ela tem acesso a dados que são imprecisos, que são fracos. Então a gente precisa da luz, que só é alcançada a partir da fé. Então, o que é que acontece? De acordo com Agostinho, Deus ilumina o nosso entendimento para que a partir dessa iluminação que vem de Deus para o nosso intelecto, a gente possa, de fato, enxergar as coisas e aí sim ter acesso a um conhecimento verdadeiro e seguro. Então, enquanto para Platão o conhecimento vem por reminiscência, que significa recordação, memória ou lembrança, em Agostinho vem por revelação e graças à iluminação divina. Vale ressaltar, como eu já falei, que o pensamento de Agostinho continua influente até os dias de hoje, não só dentro da igreja, como fora da igreja. Mas, quando a gente olha para, digamos assim, a segunda grande temporada da Idade Média, a Baixa Idade Média, o grande ícone é um outro cara chamado São Tomás de Aquino. E aí uma informação fundamental sobre São Tomás de Aquino é que enquanto Santo Agostinho pode ser considerado ali uma versão, né, Platão de Batina, São Tomás de Aquino seria Aristóteles de Batina. Então, é importante que a gente destaque isso. Vale ressaltar que, na visão de São Tomás de Aquino, o universo não está entregue a um conjunto de forças aleatórias e caóticas. Na verdade, em cada âmbito, em cada parte do universo, nós percebemos algum tipo de organização. Até porque o Criador é Deus, e Deus não rima com desordem, e sim com ordem. São Tomás divide as leis da seguinte forma: nós temos as leis naturais, que visam organizar e preservar a vida. Nós temos também as leis positivas, que são aquelas criadas pelos seres humanos, mas que só são criadas porque Deus dotou eles dessa capacidade e tem como objetivo preservar justamente a vida em sociedade, e as chamadas leis divinas, que são aquelas que norteiam, que guiam o ser humano à vida cristã, à salvação e para perto, evidentemente, de Deus e da sua vontade. E o interessante também é que São Tomás de Aquino, ele não partilha dessa ideia de que há uma hierarquia entre razão e fé. Para ele, a razão e fé, elas se completam. Então, a gente precisa compreender, segundo São Tomás de Aquino, que a fé é um dom divino, mas quem nos fez racionais foi Deus. Então, isso é, em certa medida, também divino. A gente precisa usar. Até porque, onde a razão encontra limite, a fé completa. E onde a fé não encontra ali, né, um chão para poder pisar, a razão está ali para estender a mão. Esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu considero também importante são as 5 vias, que são 5 provas da existência de Deus. Essas 5 vias, a gente pode decompor elas e perceber que se trata, na verdade, da lei das 4 causas de Aristóteles, mais a tese do motor imóvel. Motor imóvel é Aristóteles dizendo que no princípio do universo, alguma coisa colocou tudo em movimento, mas essa força estava lá parada. Então, é um princípio de que algo foi o começo
só que antes dessa coisa não tinha nada. E aí isso é um prato cheio para um filósofo cristão, né, para um padre, chegar lá e dizer: o motor imóvel de Aristóteles é Deus. Deus criou tudo, mas ele não é criatura de nenhum criador. E a lei das quatro causas, Aristóteles e São Tomás de Aquino, né, Aristóteles em São Tomás de Aquino, dizendo que tudo na natureza obedece rigorosamente a essas causas. Só que para São Tomás de Aquino são evidências de Deus. Por exemplo, causa material, a substância. Tudo que existe tem substância. Para São Tomás de Aquino, a substância que constitui tudo, em primeira instância, é Deus. Causa formal. Tudo que existe tem algum formato, aparência. Quem foi que moldou a natureza e tudo que existe? Deus. Aí você tem a causa eficiente, né? O que é que dá a condição para aquela coisa existir? E como é que aquela coisa funciona? Quem foi que organizou isso? Deus. Causa final. Tudo que existe cumpre uma função. E, segundo São Tomás de Aquino, Deus não só estabeleceu a função de cada coisa, como todas as coisas existem para glorificar Ele, o Criador. Então nós temos 5 evidências aí da existência de Deus. Eu também gosto de olhar para São Tomás de Aquino e identificar que para ele existe ali uma maneira do ser humano, por exemplo, fazer justiça e também de fazer política. Deus nos deu essa capacidade. Só que, qual seria a melhor maneira de fazer política e fazer justiça na visão de São Tomás de Aquino? Tem alguém que é especialista nisso no universo? Deus. Então o que é que ele propõe? A melhor maneira de construir uma ética é associando essa nossa capacidade aos valores cristãos. Então seria uma ética com a ética cristã. O melhor conjunto de leis que um ser humano pode criar precisa ter como matéria-prima valores cristãos. Se de repente isso para você parece absurdo, basta você perceber que no mundo ocidental, assim como no nosso país, boa parte das nossas leis são fundamentadas em valores cristãos. Até hoje. E até hoje os valores cristãos, eles aparecem nos debates para a criação ou até a atualização de determinados dispositivos jurídicos. E qual seria a melhor maneira de governar? Teria algum governante a capacidade sozinho de fazer o melhor governo? Não. O melhor governo é aquele onde o Estado dá as mãos à igreja. Então, esse papo de aliança entre essas duas instituições deu muito pano para manga na sequência da história da política ocidental, muito embora até hoje, nos dias de hoje, melhor dizendo, a gente percebe que há uma certa apropriação e distorção do caráter da religião em termos políticos. Vale ressaltar que é através dessa ligação entre o direito, digamos assim, e a ética cristã, e o Estado e a Igreja, que nós podemos garantir algo fundamental no pensamento aristotélico e que São Tomás de Aquino também vai valorizar, que é o bem comum. Vale ressaltar também que São Tomás de Aquino escreveu uma das obras mais importantes da história do pensamento cristão ou do pensamento filosófico com esses ares de cristianismo, que é a Suma Teológica. Esse foi o nosso papo aí com um panorama geral do pensamento filosófico medieval. É o momento de você deixar aí a sua curtida, deixar o seu comentário. Você pode comentar aqui, viva a filosofia, para dar aquele engajamento e esse conteúdo ele ficar aí mais visível para outros estudantes. Então não deixa de comentar não, vai lá, coloca viva a filosofia, dá uma moral pro conteúdo, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo com a sua galera. Isso é muito importante. Eu gostaria também de convidar você a acompanhar os nossos conteúdos lá no Instagram. Vai lá no Instagram, pega aí o celular e dá uma olhada aí. Coloca lá Professor Kraus. Lá tem uma série de conteúdos importantes sobre o cotidiano, filosofia, psicologia, coisas que eu acho legais aí para instigar o seu senso crítico. E aí você será muito bem-vindo por lá também. E também aproveito para recomendar para você o nosso livro Penso, Logo Insisto. Um livro que traz grandes pensadores, ícones aí da arte, da cultura pop, sempre trazendo aí alguma ideia para você encarar dilemas que todo mundo enfrenta. Você pode encontrar na livraria mais próxima de você e também na Amazon, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima!